Olá, olá, gente! Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Uma alegria, mais uma vez, ter vocês aqui comigo. E eu não sei se vocês estão acompanhando os vídeos, mas hoje é mais um vídeo sobre a leitura que a gente começou na semana passada. Na verdade, não a leitura, mas os pontos aí que eu gostaria de mencionar com vocês a respeito desse livro aqui, que é o Enraizado. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui embaixo, se você quiser adquirir esse livro, fazer essa leitura, uma leitura que vai com certeza abençoar a sua vida. Só recapitulando, na semana passada eu mencionei um primeiro tópico aí dentro dessa leitura que eu entendo ser muito importante para que nós venhamos criar raízes em Deus. Então eu falei a respeito de termos uma paixão por raízes. Como que eu vou me aprofundar mais em Deus se eu não me apaixonar por esse lugar de profundidade, esse lugar de raízes nele? Mencionei alguns versículos bíblicos também, para que a gente possa entender que é da vontade de Deus que a gente dê frutos e frutos que permaneçam. E como a gente vai dar frutos? Permanecendo no Senhor, que é a videira. Então, nós precisamos nos aprofundar nele. Hoje eu quero falar de um segundo ponto que eu acho super importante, que é não pule fases ou não pule processos da sua vida. Para que a gente possa estar cada vez mais enraizado no Senhor, nós não podemos pular fases. E sabe, muitas vezes a gente acaba pulando fases na nossa vida meio que inconsciente, sabe? Por quê? Porque nós temos uma forma de ver as coisas. Então, o meu cérebro linear, ele pensa de uma forma linear. E muitas vezes eu tô vivenciando processos na minha vida e eu penso que as coisas vão acontecer desse jeito, por quê? Porque é o jeito certo de acontecer. E, gente, de verdade, eu tenho entendido ao longo desses anos que o Senhor não age de uma forma linear. A nossa vida não é linear, principalmente quando se trata de criar raízes em Deus. Já começa por aí. Você já viu alguma raiz linear? Gente, eu lembro de quando eu era criança e a gente ia brincar e às vezes a gente ia tirar algum mato, alguma coisa da terra. Você puxava o negócio aqui, mas a raiz ela ia e se estendia, sabe? Então ela não é linear. Raízes não são lineares e Deus não age conosco de uma forma linear, principalmente quando Ele quer nos aprofundar nele. Eu também lembrei de algo, um exemplo bem simples, mas só para você entender como que o nosso cérebro, ele funciona de uma forma linear. Então a gente acha que existe um jeito certo para que as coisas aconteçam, o jeito certo é do nosso jeito. Eu quero dizer que não, o jeito certo é o jeito do Senhor sobre a nossa vida. Há uns anos atrás, em 2019, eu fiz Jocum. Para quem não sabe, Jocum é uma base, né, uma agência missionária, jovens com uma missão. E aí a gente fez o prático, e a gente foi pro Peru, ficou 2 meses lá, uma equipe de 8 pessoas. E pensa, pessoas de estados totalmente diferentes, uma cultura diferente, era tudo diferente. Mas o nosso líder, ele sempre mencionava algo e eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, gente, vai ter pessoas que vão lavar o arroz, fritar o arroz e depois colocar água para cozinhar o arroz. Vai ter gente que não vai lavar o arroz, vai jogar o arroz na panela, vai tacar uma água e vai cozinhar o arroz. No final, tudo é arroz. Só que nós, com o nosso cérebro linear, eu com o meu cérebro linear, eu penso que existe um jeito certo de fazer arroz e que aquele é o jeito certo. Gente, eu lavo arroz, frito arroz e depois coloco água. Esse é o meu jeito de fazer arroz. Deixa aqui nos comentários o jeito que você faz arroz. Mas enfim, fecha parênteses. Então, por nós termos essa forma linear de pensar, a gente acaba que pulando fases e processos da nossa vida sem nós percebermos. Por quê? Porque a gente dá uma justificativa para nós mesmos. Ah, não, mas eu acho que Deus está fazendo isso por conta disso e para resolver aquilo. E às vezes não tem nada a ver com isso. E Deus está olhando e dizendo assim, amada, na verdade eu quero mexer em outra área da tua vida que você não está nem sabendo que precisa. Diante disso, diante desse tema, né, de não pular fases desse tópico, eu vou mencionar aqui, eu não vou ler todo o texto, porque é bastante, eu recomendo que você leia isso em casa, né, que você cultive essa vida aí de leitura da palavra de Deus, mas um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 26, eu vou ler o verso 8 e 9 aqui, só para a gente ter uma base, mas eu recomendo super que você leia essa história, que é do rei Davi, de quando Saul, ele tá perseguindo Davi. Davi tem a oportunidade, que aparentemente parece que é de Deus para ele, para matar Saul, mas ele não faz isso. Então, capítulo 26, verso 8 fala assim: Abissai disse a Davi: Certamente dessa vez Deus o entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe de lança. Não precisarei de outro.
Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar um ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar um homem que ele ungiu. Então, entenda aqui. Davi, ele já tinha recebido ali, ele já tinha sido ungido e ele sabia que ele ia ser rei. Então ele já tinha essa convicção. Só que Saul estava tentando matá-lo. Então, diante disso, até os amigos ali, os companheiros de Davi, eles pensaram, o Senhor que está providenciando essa oportunidade. Mas Davi não. O que Davi fez? Essa não foi a primeira vez, já teve um outro momento, então recomendo que você leia 1 Samuel, em que Davi poupou a vida de Saul. Por quê? Porque ele não ia matar, né, Saul, para que então ele tomasse o poder, ele tomasse ali o governo e realmente fosse o rei. Não, ele sabia que aquele que prometeu sobre a vida dele iria cumprir e que ele não ia precisar sujar suas mãos de sangue para que isso viesse a acontecer. E, gente, pare para pensar quantas vezes na nossa vida, às vezes nós recebemos oportunidades. Eu vou dar exemplos simples aqui. Imagina que você precisa de um emprego. E você está desempregado e você está orando para Deus e você está falando assim, Deus, eu preciso de um trabalho, eu preciso ganhar dinheiro. E de repente se abre uma porta de um emprego para você. Mas você sabe que aquilo ali, aquela porta, ela vai te trazer uma remuneração financeira, que é o que você precisa. Porém, aquilo vai contra o que o Senhor tem para sua vida. Em que sentido? Talvez é algo ilegal. Então não é de Deus. Então você vê que tem coisas que aparentemente parecem que vêm do Senhor, mas que não vêm do Senhor. Por quê? Porque existe um jeito certo das coisas acontecer e esse é o jeito que o Senhor tem para as nossas vidas. E talvez você se pergunte, mas Fran, então como que eu vou saber o que é do Senhor para mim e o que não é? É algo simples e que muitas vezes a gente torna tão difícil, mas é você ir para a palavra dele. Tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da nossa vida está na Bíblia. Deus já deixou tudo aquilo que a gente precisa. Então, assim, se é algo que vai sonegar imposto, se é algo que é ilegal, se é algo que não agrada a Deus, se é algo que vai ferir pessoas, se é algo que vai machucar o teu próximo, não vem de Deus. Pode até parecer uma oportunidade, mas se vai causar toda essa bagunça aí, se vai causar todo esse estresse, toda essa confusão, não vem do Senhor para sua vida. Entenda, aquele que começou a obra em ti é fiel para completá-la. Se Deus te prometeu algo e se você está passando por um processo difícil, mantenha os seus olhos nele, ele vai cumprir. Não queira pular esses processos, até porque depois você vai ter que voltar e refazer tudo de novo. Então, não pule fases, mantenha-se naquilo que o Senhor tem para ti e entenda, no final é tudo arroz. Não interessa se vai ser feito desse ou daquele outro jeito. No final, Deus vai te dar vitória, porque a palavra de Deus nos fala isso, que nele nós já temos essa vitória, nós já somos mais que vencedores. Então eu quero encorajar você, ainda que seja difícil essa fase que você está vivendo, não pule ela. Né? Ore, busque a Deus, peça para que o Espírito Santo te dê força, te dê ânimo e que ele te ajude. A palavra vai falar que o Espírito Santo é nosso consolador, então que ele te console nessa fase que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Então o desejo do meu coração, a minha oração é para que a gente não venha pular fases, processos da nossa vida, mas que a gente possa sim ser alcançados pelo Senhor e que a gente possa caminhar naquilo que ele tem para as nossas vidas. Eu espero que isso tenha abençoado a sua vida. Se isso te abençoou, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, deixe aqui seu comentário e nós nos encontramos na próxima quinta-feira para falar de um terceiro ponto que eu acho também que é de extrema importância para que a gente possa criar raízes no Senhor.